Boa tarde. O Conselho de Ministros estabeleceu hoje as linhas gerais do Plano de Redução e Melhoria da Administração Central no âmbito do compromisso e eficiência. No quadro do exigente esforço de ajustamento orçamental em curso, baseado na redução da despesa, cumpre desenvolver uma estratégia crescente de racionalização das estruturas orgânicas da administração, bem como do seu modo de funcionamento, a valorização e qualificação dos trabalhadores em exercício de funções públicas e da melhoria dos serviços públicos. O primeiro e mais importante impulso deste plano é dado com o processo de preparação das leis orgânicas dos Ministérios e dos respectivos serviços, devendo a elaboração destes diplomas atender aos objetivos de redução de estruturas e de cargos dirigentes, conforme previsto nas medidas do Programa de Apoio Económico e Financeiro a Portugal. O Conselho de Ministros fixou como objetivo mínimo uma redução de pelo menos 15% no total das estruturas orgânicas dependentes de cada Ministério e de pelo menos 15% do número de cargos dirigentes, tanto de nível superior como de nível intermédio. Este processo será finalizado no Conselho de Ministros de 26 de outubro, que aprovará as leis orgânicas dos Ministérios. Independentemente disso, acrescento que, como é óbvio, a preparação do Orçamento de Estado para 2012 atenderá já àquela que é a estratégia de redução dos departamentos nos vários Ministérios. O Conselho de Ministros aprovou ainda uma proposta de lei que procede à alteração ao Código do Trabalho, estabelecendo um novo sistema de compensação pela cessação dos contratos de trabalho aplicável apenas a novos contratos. A proposta de lei concretiza uma das medidas para a modernização do mercado de trabalho contemplada no Acordo Tripartido para a Competitividade e Emprego, celebrado em março de este ano, e também expressamente prevista no memorando conjunto com a União Europeia, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Central Europeu. A alteração agora aprovada procede para os novos contratos de trabalho à uniformização do modo de determinação das compensações devidas aos trabalhadores na generalidade das modalidades de cessação de contrato de trabalho e prevê a criação de um fundo de base empresarial a ser constituído e suportado pelos empregadores. Essas compensações terão limites máximos e passam a corresponder a um valor igual a 20 dias de retribuição base mais diuturnidades por cada ano de serviço. Está distribuído também um conjunto de anexos com gráficos comparados da situação em Portugal e numa série de países europeus. O Conselho de Ministros aprovou também um decreto-lei que transfere dos Governos Civis para o Diretor Nacional dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras a competência para a concessão de passaportes. A atribuição desta competência ao Diretor Nacional dos Estrangeiros e Fronteiras, dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, tem em consideração o desenvolvimento de uma política de segurança dos documentos de identidade e de viagem, de harmonia com as diretrizes traçadas pela União Europeia e as organizações internacionais competentes. A medida aprovada não só assegura a manutenção do serviço de emissão de passaportes junto das populações, como aumenta, de imediato, o número de locais em que se pode requerer a concessão do passaporte. Passa a ser possível fazê-lo nas conservatórias do Registro Civil e demais serviços em que se pode requerer o cartão do cidadão. Com esta medida, o número de locais para requerer o passaporte passa dos atuais 27 para 319, melhorando de uma forma muito significativa o serviço que é prestado ao cidadão. O Conselho de Ministros aprovou também um decreto-lei que estabelece medidas extraordinárias de proteção fitossanitárias indispensáveis ao controle do nemato da madeira do pinheiro, tendo como objetivo evitar a dispersão desta doença e promover, se possível, a sua erradicação. O diploma aprovado consolida não só num único texto os normativos específicos com vista ao controle do nemato, como também dota o Estado da capacidade de substituir aos agentes incumpridores, constituindo depois sobre estes o necessário direito de regresso. Fica à vossa disposição para quaisquer esclarecimentos sobre estas matérias. Boa tarde, Sr. Alexandra Monteiro, da TVI. A minha pergunta vai para a nova legislação laboral. Ficou então aprovada a criação deste fundo de compensação de base empresarial. Gostaria
que me dissesse quando é que este fundo entra em vigor, quando é que ele começa a funcionar, quando é que as empresas vão começar a contribuir para ele e como é que tudo isto vai funcionar na prática. O que foi aprovado não foi a constituição do fundo. O que foi aprovado foi a alteração do Código de Trabalho, que prevendo, obviamente, a constituição do fundo. Esse fundo, como sabe, está previsto já no acordo tripartite celebrado em sede de concertação social em março deste ano, mas a sua negociação não está completada. E, portanto, terá que ser completada em sede de concertação social, obviamente, onde o Governo, como sabe, iniciará já na próxima semana trabalhos de concertação social. Não apenas sobre esta matéria, mas seguramente também sobre esta matéria. O que foi aprovado hoje, portanto, respondendo à sua questão, não lhe posso responder à entrada em funcionamento do fundo. O que foi alterado hoje foi a alteração da legislação no Código de Trabalho para ir para a Assembleia da República e é evidente, como nessa legislação se prevê, que as alterações ficarão dependentes da aprovação e entrada em funcionamento deste fundo. Algumas das alterações do diploma. Muito boa tarde, Rui Alves Veloso da RTP. Sr. Secretário de Estado, perguntava-lhe em relação aos atuais contratos, aos trabalhadores que estão neste momento a trabalhar com contrato, sabe-se que também vão ser abrangidos por esta redução das indenizações. O que eu lhe pergunto é, a partir de quando é que as pessoas que atualmente têm contrato de trabalho vão ser abrangidas por essa redução das indenizações e em que moldes, se é que isso já está definido? Não só não está definido, como não é isso que vai acontecer. A nova legislação aplicar-se-á, os novos métodos de cálculo das compensações de prestação de contrato de trabalho aplicam-se apenas exclusivamente aos novos contratos, aos contratos a celebrar após a entrada em vigor destas alterações legislativas. E, portanto, a resposta que eu tenho para lhe dar é essa. Não se aplica aos trabalhadores que já têm contratos de trabalho e que estão neste momento no exercício das suas funções. Esteja a trabalhar neste momento e que seja despedida, por exemplo, daqui a um ano, vai ter exatamente as indenizações que tinha até agora? Exatamente. Sr. Secretário de Estado, Marina Conceição, Económico TV. Hoje é o último dia de entrega para propostas de compra do PPN. Gostaria de saber quantas propostas estão em cima da mesa do Governo e se estabeleceu algum preço mínimo para vender o BPN e não desmantelá-lo. Peço-lhe desculpa de não lhe poder responder a essa questão, mas esse assunto não esteve na mesa do Conselho de Ministros e, portanto, eu não tenho nenhuma informação nova para lhe dar sobre esta matéria. Bernardo Ferrão, gostava de lhe perguntar se já admitem poder vir a apresentar um orçamento retificativo. Gostava de lhe perguntar isso, já que o Ministro das Finanças disse a semana passada que era prematuro falar ainda disso. E uma segunda questão, o que é que esperam da Cimeira Europeia de amanhã, depois de tudo o que se ouviu, não só do Presidente da República, como também da chanceler alemã? Em relação à primeira questão, o assunto, de facto, também não esteve minimamente sobre a mesa do Conselho na reunião de hoje e, portanto, eu não tenho nenhum dado novo, não há nenhuma novidade a dar sobre essa matéria. Portanto, peço-lhe desculpa também de não poder acrescentar nada. Não encaro nem deixo de encarar. Não foi discutido em Conselho e, portanto, tudo o que eu lhe pudesse dizer não era exato. Relativamente à segunda parte, ou à segunda questão que me colocou, a expectativa, obviamente, é que o Conselho Europeu decorra da melhor maneira possível para Portugal e para a Europa. Os dados, como sabe, nas últimas horas, inclusive, tem havido alguma evolução, enfim, os dados não são, ou a informação sobre a evolução da situação não é ainda completamente completa, o conhecimento dessa evolução não é completa pela nossa parte, e, portanto, a única coisa que eu diria é que, obviamente, que o Governo português espera que a Cimeira de amanhã, o Conselho Europeu de amanhã, decorra de forma a conseguir encontrar soluções que possam melhorar não apenas a situação da Europa, como também a situação portuguesa. Cristina Oliveira da Silva, do Diário Económico. Eu gostava de questionar em relação às alterações à legislação do trabalho. Como é que vão funcionar no caso dos contratos a prazo? Se também serão aplicados apenas para os futuros contratos? E em relação a uma questão que já foi colocada, e queria esclarecer um bocadinho melhor, queria perceber se de facto o Governo vai continuar a estudar a aplicação desta medida da redução das indenizações também para os atuais trabalhadores, pelo menos é isso que está na Troika para o final do ano, é isso que está apontado. Se de facto isso continua a ser ponderado e se vai ser estudado, porque aí
terá que se ter em conta a resposta que deu aqui ao colega da televisão, se uma pessoa que for despedida daqui a um ano terá ou não este regime. Em primeiro lugar, respondendo à questão dos contratos a prazo, como sabem, temos Código de Trabalho, contratos a termo, é exatamente isso que vai acontecer, ou seja, este novo mecanismo aplica-se a todos os novos contratos, sejam contratos a termo certo, a termo incerto, contratos de toda a tipologia. Portanto, aplica-se aos novos contratos celebrados a partir da entrada em vigor do novo regime e sem qualquer tipo de distinção relativamente ao tipo de contrato. Quanto à segunda questão que colocou, a única coisa que eu lhe posso dizer é que todas as matérias que constam dos memorandos firmados com a União Europeia são ponto de honra e de compromisso firme da parte deste Governo de tentar levar a cabo e cumprir, deste Governo e do país, penso eu. No entanto, todas as matérias que digam respeito, essas ou outras, porque eventualmente não será nesses exatos termos, mas que digam respeito a assuntos que tenham a ver com os mercados de trabalho, como sabe também, terão sempre que passar pela mesa da concertação social. Como referi, o Governo iniciará trabalhos na concertação social já a partir da próxima semana e, portanto, quaisquer matérias que respeitem ao cumprimento dos memorandos de compromisso português com a Troika terão que começar naturalmente por ser tratados em sede da própria concertação social. Portanto, não lhe posso estar a antecipar minimamente aquilo que virá a ser ou poderá vir a ser as posições a assumir em sede de concertação social. Mais alguma questão? Boa tarde, Catarina Pereira, do Jornal de Negócios. Em relação à questão dos contratos a prazo, já esclareceu que as alterações se aplicam só aos futuros contratos. Eu gostava de perceber o que é que acontece no caso da renovação de um contrato a prazo que foi assinado antes da entrada em vigor da nova lei, que são situações frequentes. Imagino o caso de uma pessoa que foi contratada antes da entrada em vigor da lei, portanto este mês, está 6 meses ainda ao abrigo do anterior regime, só que depois há uma renovação que é uma renovação do contrato assinado antes. Portanto, nestes casos, o que é que se vai aplicar? Será o novo modelo ou o antigo? Esta é uma primeira pergunta. Depois, gostava de lhe perguntar também, se apresentasse aqui alguns dados comparativos sobre o que é que vigora nos outros países. Portanto, eu suponho que este estudo esteja a ser feito pelo Governo. O memorando da Troika também estabelece que em 2012 haverá uma nova alteração às indenizações por despedimento e que elas terão que passar a ser alinhadas com a média da União Europeia. Qual é o valor que o Governo tem como referência como média da União Europeia? Obrigado pelas questões. Quanto à primeira questão, a renovação de contratos que já estão em curso, contratos a termo que já estão em curso, não constitui um novo contrato de trabalho e, nesse sentido, não sendo um novo contrato de trabalho, não cairá neste regime. Relativamente à questão de primeiro fazer-lhe uma precisão, o estudo que citou e que está distribuído pelos senhores, não é um estudo do Governo, é um estudo, como na nota que vos foi distribuída vem referido, é um estudo com base em dados que são disponibilizados pela Organização Internacional do Trabalho, pela OIT e pela OCDE. E, portanto, não é, digamos, um estudo da responsabilidade. Esses dados não são da responsabilidade do Governo, são dados de instâncias internacionais, publicados e referentes, como também vem referido na vossa nota, ao ano 2010, porque é os últimos dados que existem relativamente a esta matéria. Depois, o que está colocado nos gráficos é apenas a projeção daquilo que, à luz da nova lei, da entrada em vigor deste novo regime relativo à determinação da compensação por cessação de contrato de trabalho, onde é que Portugal passará a ficar colocado no contexto comparado com os restantes países europeus. E como verificarão, quer com os países, enfim, da chamada Europa Ocidental, quer com os países também da União Europeia, mas que estão mais a leste na Europa, Portugal continuará a ser o país que ficar colocado numa posição em que as compensações pagas aos trabalhadores ficam claramente acima de todos os outros países. Já isto quanto ao estudo, portanto, já quanto àquela que virá a ser as posições a defender pelo Governo português, eu não vou antecipar essas matérias, obviamente, porque elas, como referi, terão que ser colocadas em sede de concertação social e também porque, em rigor das coisas, não foi matéria hoje abordada no Conselho de Ministros e, portanto, não há nenhuma informação nova para vos dar sobre essa matéria. Sim, bom dia. João Ramos de Almeida, do Jornal Público. Eu gostaria de retomar as perguntas do Diário Económico, por isso que não foram respondidas. Concretamente, há a intenção do Governo de alargar aos atuais contratos
as reduções de indemnizações a partir de janeiro de 2012, sim ou não? Ou vai-se cumprir alguma intenção também do Governo de antecipar o que está previsto no memorando da Troika no que toca a esta matéria também, sim ou não? Eu penso que respondi a isso, o que eu respondi quando lhe disse que era a posição firme deste Governo e penso que das principais forças políticas em Portugal, o compromisso de cumprimento rigoroso daquilo que está nos memorandos. Agora, o que está nos memorandos o que se fala é numa orientação de convergência futura relativamente a essa matéria. Convergência exatamente porque essa matéria também passa por uma negociação que tem que haver em sede de concertação social. Para este Governo, a concertação social é um instrumento fundamental para quaisquer alterações legislativas nestas matérias e, portanto, nunca deixaremos de trabalhar estas matérias em concertação social. Estou a responder, eu estou-lhe a dizer que, neste momento, ainda não há nenhum dado novo relativamente a essa matéria. As negociações em sede de concertação social começam para a semana, tanto quanto sei. Penso até que mais exatamente no dia 27. E, portanto, tudo o que eu lhe pudesse estar a dizer nesta altura era, enfim, não tinha qualquer base de sustentação. Dizer que, de facto, há essa intenção. Portanto, eu gostaria de perceber se, no fundo, há uma contradição entre o Ministério da Economia e a Presidência do Conselho de Ministros, ou se, de facto, há uma tentativa da PCM de não assumir aquilo que foi assumido já oficialmente pelo Ministério da Economia. Eu repito, pedia-lhe só que não me obrigasse a repetir por uma quarta ou por uma quinta vez. Há o compromisso firme da parte deste Governo, seja o Ministério da Economia, seja o Ministério das Finanças, seja qualquer Ministério, seja a Presidência do Conselho de Ministros, do cumprimento integral, firme, determinado daquilo que são os compromissos no memorando. O que está no memorando não é aquilo que o senhor disse. O que está no memorando é uma orientação de convergência, que terá que ser trabalhada em sede de concertação social. E essa determinação por parte do Governo existe, como é evidente, uma vez que se está no memorando. E eu já lhe disse várias vezes que o memorando é para ser cumprido, é porque vamos cumprir esse trabalho que o memorando requer. Portanto, não sei qual é a resposta que eu lhe dê, mas a verdadeira resposta é esta. Não é sim ou não. A resposta é esta que eu lhe estou a dizer. Pergunto se há mais alguma questão. Só mais uma pergunta. Ainda em relação a esta questão, eu punha-lhe a questão de outra maneira. Portanto, respondeu-me, na pergunta que eu lhe fiz há bocado, que os atuais contratos não vão ser afetados pela redução das indemnizações. O que eu entendo que está a dizer é que, mas como isso está no acordo com a Troika, caso venha a haver uma negociação em sede de concertação social, os atuais contratos podem vir a ser abrangidos pelas reduções das indemnizações. É a minha pergunta. Perguntava-lhe só mais uma coisa. Hoje vão sair dados de execução orçamental. O que eu lhe perguntava é se pode adiantar alguma coisa, se isso foi discutido, se pode levantar um bocadinho a ponta do véu sobre a execução orçamental dos primeiros meses do ano. Começando por essa segunda parte, que é mais linear de responder, não foi tratado e, portanto, não tenho conhecimento sequer desses dados e não foi abordado no Conselho de Ministros. Quanto à segunda questão, eu percebo a vossa curiosidade, mas com toda a franqueza, o que eu estou a transmitir é aquelas que foram as decisões já tomadas pelo Governo relativas aos novos contratos. É verdade, como os senhores conhecem, como todo o país conhece, que nos memorandos há também uma orientação relativamente à convergência, à eventual convergência futura, para as outras situações. Mas essa matéria não só não foi tratada neste momento, como também não tinha de ser tratada neste momento, porque de acordo com os memorandos o timing não é este, e portanto as questões que estão a tentar que eu responda, neste momento não têm resposta. Não é... Quer dizer, eu já respondi isso 3 vezes. O que está nos memorandos é para ser cumprido e há um compromisso firme, não apenas, como sabe, deste Governo, mas deste Governo, eu falo por este Governo, há um compromisso firme de Portugal cumprir integralmente o que está nos memorandos. Se os senhores leem isso nos memorandos, e está lá nos memorandos, é evidente que este Governo tudo trabalhará para que possa vir a ser uma realidade. Mas isso passa, necessariamente, como eu também já respondi por mais do que uma vez, também passa por concertação social. Em relação a esta matéria em concreto, existia desde março de resto, um acordo tripartido celebrado em sede de concertação social, mas que,
presumo eu que pela circunstância de ter havido uma demissão do governo anterior, não foi concretizado ainda, desde março até agora, em lei. Está a sê-lo, foi hoje no Conselho de Ministros e será, como é matéria de reserva da Assembleia da República, será enviado, em princípio, hoje ainda para a Assembleia da República, quando o processo legislativo agora se desenrolará, uma vez que é competência da Assembleia da República. Relativamente a outros eventuais acordos em sede de concertação social, neste momento, como os senhores também sabem, eles não estão feitos, não existem. E, portanto, eu não posso dar outra resposta que não seja aquela que vos estou a dar. E peço que compreendam a verdade daquilo que eu vos estou a dizer, porque não é de outra maneira. Nem há aqui nenhuma questão escondida por baixo dos papéis. Boa tarde, Ainda mais uma questão. Paulo Varela da Renascença. Eu queria perceber essencialmente os prazos para a entrada em vigor destas novas regras, até porque o fundo, como acabou de explicar, ainda não está totalmente concertado e há um debate no Parlamento na próxima semana já sobre as alterações à legislação laboral. Portanto, pergunto se vão entrar aqui em timings diferentes. Não, o que eu lhe posso dizer sobre isso, porque obviamente, como acabou de referir, dependerá da Assembleia da República, e, portanto, não é o Governo que controlará a partir de hoje, não é o Governo que controlará esses timings. A única indicação que eu tenho e que confirmo é que está programado o debate na generalidade na Assembleia da República já na semana que vem, mas como sabe, na Assembleia da República o processo legislativo não se esgota minimamente, pelo contrário, inicia-se com o debate na generalidade. Esta matéria, de resto, é matéria que terá que ser objeto, nos termos da lei, de discussão pública, de publicação para discussão pública, o que eu presumo porque não será da responsabilidade do Governo, que a Assembleia da República promoverá ao longo do mês de agosto, presumo, e só depois disso é que a Assembleia da República, nos termos legais, poderá fazer a discussão na especialidade e a votação na especialidade e final global. E, portanto, deixe-me só completar, portanto, a entrada em vigor, que foi a sua primeira questão, desta nova legislação, dependerá deste processo legislativo que agora vai correr na Assembleia da República. E, portanto, não é a partir de agora, a partir de hoje, os timings já não são controlados pelo Governo. Relativamente à outra questão, que é a questão de como é que o Fundo joga com esta matéria, eu diria, porque não tenho certezas sobre isso, como é evidente, porque, como vos referi, haverá, penso que exatamente no dia 27, portanto quarta-feira, uma primeira reunião da concertação social, onde, presumo eu, que seguramente as matérias do Fundo começarão também a ter o desenvolvimento que se torna necessário para o cumprimento dos memorandos e dos compromissos assumidos, quer no acordo tripartido em março, quer nos memorandos firmados pelo Governo português. Os timings de desenlace desse trabalho em sede de concertação social seria ousadia da minha parte estar a dar-lhes com uma data certa. Espero que possa ser, que haja um concerto entre os vários parceiros sociais e que estas matérias, que são compromissos assumidos pelo Estado português, possam rapidamente ver a luz do dia. Mas não depende exclusivamente do Governo. Do Jornal de Negócios, tenho 3 perguntas concretas sobre aquilo que foi hoje debatido e aprovado. Em primeiro lugar, é explicado aqui que as indenizações descem para 20 dias de retribuição base e eternidades por cada ano de serviço. Eu queria saber se há alguma exceção a esta regra, ou seja, se haverá trabalhadores para os quais as indenizações sejam superiores a este valor. Depois, em relação à questão do fundo, o memorando da Troika prevê que a proposta apresentada na Assembleia da República preveja a implementação do novo fundo, mas, segundo explicou, isso não está exatamente previsto. Portanto, o que lhe pergunto é se há aqui algum tipo de atraso face às metas estabelecidas com a Troika. E depois uma terceira pergunta relacionada com esta. Penso que há pouco deu a entender que o eventual atraso da implementação do fundo, mas não tenho a certeza sobre o que disse, portanto, corresponderia também a um atraso na implementação das indenizações. Essa foi uma hipótese que foi posta em cima da mesa quando as questões foram decididas, a de que a redução das indenizações só entrasse em vigor quando o fundo entrasse em vigor. Foi esta a opção escolhida pelo Governo? Colocou-me várias questões. Vamos ver se eu lhe consigo esclarecer todas. Em primeiro lugar, relativamente à hipótese de haver ou não valores superiores, a resposta é não. Há uma uniformização, como está dito, como eu referi no comunicado, há uma uniformização dos mecanismos de determinação, que são esses que a senhora referiu. Passará a ser 20 dias de remuneração média mensal
mais de oportunidades por cada ano de serviço. O que está previsto também na proposta que segue para a Assembleia da República é que depois haverá um limite máximo, um teto máximo a esse cálculo, que será de 12 vezes as retribuições médias mensais ou, em valores absolutos, 240 salários mínimos nacionais, para utilizar uma linguagem que os senhores jornalistas conhecem e estão mais familiarizados. Relativamente ao problema da implementação do novo fundo, exatamente, esta lei o que diz é que há uma série de matérias que remete, obviamente, para serem cumpridas através do fundo, mas o fundo é uma mera medida garantística relativamente ao pagamento das compensações. Ou seja, a lei diz, a proposta neste momento, peço desculpa, a proposta que foi enviada para a Assembleia da República diz que, até à constituição do fundo, obviamente, todas as responsabilidades por pagamento das compensações continuam a ser da responsabilidade integral das empresas, das entidades empregadoras, como não podia deixar de ser. De resto, recordo-lhe também que, relativamente à questão do fundo, como está dito, de resto, no próprio acordo tripartido celebrado na Concertação Social em março deste ano, fala-se na promoção de mecanismos de financiamento de base empresarial destinados a garantir o pagamento parcial de compensações aos trabalhadores. E, portanto, esses mecanismos que eventualmente constituirão os tais fundos ainda não estão definitivamente acertados com os parceiros sociais, mas esta legislação, independentemente da constituição desses fundos, tem os mecanismos adequados para poder, assim que termine o processo legislativo na Assembleia da República, poder entrar em vigor, precisamente porque tem essas normas transitórias que dizem que, até à constituição dos fundos, continuam a ser integralmente as entidades empregadoras, como já são hoje em dia, a ter que suportar financeiramente as compensações que são pagas neste tipo de situações. O fundo não é uma coisa não estar relacionada com a outra. Uma coisa não está dependente necessariamente da outra, que são coisas diferentes. Claro que as coisas estão relacionadas uma com a outra porque o mecanismo que foi acertado em sede de concertação social e aquele também que resulta dos memorandos apontam para, após a criação destes mecanismos, haver uma repartição de responsabilidades entre as empresas, os empregadores e o suporte financeiro destes mecanismos, destes fundos. Só que, enquanto isso não, ou pelo menos para acautelar, enquanto isso não acontecer, fica claro também no Código, como não podia deixar de ser, que as garantias de pagamento para os trabalhadores nunca serão afetadas, porque se mantém a responsabilidade do pagamento por parte das entidades empregadoras, como já é atualmente. Sim, Cristina Oliveira da Silva, do Diário Económico. Queria então só perceber um pouco melhor. Ontem foi-nos deixada a indicação de que o Governo quereria que a redução das indemnizações entrasse em vigor no final de agosto ou início de setembro. Agora deu esta indicação de que agora o processo legislativo terá a ver com os trâmites próprios. O Governo admite então que poderá entrar depois de setembro e não em setembro, como foi dada essa indicação ontem. Poderá ser mais tarde? Eu penso que há bocadinho quando lhe referi, obrigado pela sua questão, eu penso que há bocadinho quando lhe referi que os prazos a partir de agora dependem da Assembleia da República e não do Governo, apesar de tudo, indiciei um pouco aqueles que podem ser os timings. Indiciei porque não ouso estar a determinar timings que não são da nossa responsabilidade. Mas a discussão pública, como sabe, legalmente tem que decorrer em termos ordinários por 30 dias ou em situações de urgência por 20 dias. Não sei qual é que será a opção que será tomada pela Assembleia da República, mas com este tipo de timings legais e com a marcação do debate na generalidade, como eu lhe referi, que já está marcada para a semana que vem, portanto ainda no mês de julho, eu presumo que a discussão pública poderá decorrer durante o mês de agosto e, porventura, no final de agosto, se a Assembleia da República assim o entender, porque não é da nossa responsabilidade, estas matérias estarem a chegar à sua fase final de votação na especialidade e final global. Mas não estou a querer com isto, que fique claro, estar a dar qualquer tipo de orientação à Assembleia da República sobre o que é que a Assembleia da República deve fazer. Estou a fazê-lo apenas para esclarecer a sua pergunta, para terminar dizendo que, se é possível ter isto concluído até ao final de agosto, eu diria que eventualmente é. Mas a Assembleia da República é que terá que lidar com essas matérias. Com certeza.
Um mês para discussão pública. Eu acho que as matérias importantes, todos os meses são bons. As matérias importantes não podem esperar por esta ou por aquela razão. Têm que ser tratadas. E esta matéria seguramente que é uma matéria muito importante para o país. Uma última questão, só para concluir. Gostava de saber se o Governo confirma que, no caso do fundo vir a entrar em vigor, o modelo que será seguido será o modelo austríaco. E se, tal como no modelo austríaco, a contribuição do empregador será de 1,35%, salvo erro. Repito aquilo que disse há bocadinho, seria um bocadinho ousadia da minha parte estar a antecipar o que quer que seja daquilo que vai ser trabalhado com os parceiros sociais. A referência que faz ao modelo austríaco, eu diria que é uma referência, eu percebo a sua referência por uma única razão, porque o modelo austríaco, o modelo de fundo, o único que eu conheço é o austríaco, porque como sabe houve outros países que pensaram na constituição de fundos, mas que até ao momento não os puseram de pé, portanto não os constituíram. Existe de facto o modelo austríaco, por existir, porventura, poderá ser um ponto de análise, não diria de referência, mas pelo menos de análise, porque é uma realidade já existente. Mas, mais uma vez, não me posso antecipar aquela que venha a ser o acordo em sede de concertação social. Eu repito, eu tenho aqui comigo, do resto, penso que os seus jornalistas também têm, a parte do acordo da concertação social que foi celebrado em março deste ano, que exatamente sobre esta matéria apenas refere, de resto nem utiliza a palavra fundo propriamente, apenas refere a criação de mecanismos de financiamento de base empresarial e depois explica um bocadinho melhor que estes mecanismos devem garantir de imediato 50% das compensações e por aí fora, mas como se pode verificar por este acordo de concertação social, o trabalho não foi terminado em março, não estava terminado. Não está terminado, eu diria, não estava e não está terminado, porque entretanto houve as alterações de governo, na governação do país, que é do conhecimento de todos. E, portanto, o que haverá a fazer, obviamente, é retomar este trabalho e, de novo, em sede de concertação social, tentar encontrar soluções para resolver estas questões. Se é tudo, agradeço. Boa tarde.